Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à nossa última live desse projeto, que foi um prazer ter feito o Avance nas lives. Estamos aí. Oi, Fabrício. Que bom te ver por aqui. Leied. Estamos, então, finalizando no terceiro mês, né? Foram 3 meses recebendo especialistas e falando sobre assuntos relacionados ao envelhecimento. Foi um projeto que eu gostei muito de fazer, porque além de aprender muito, eu acho que pelo feedback que eu tive, a gente conseguiu agregar bastante na vida das pessoas, no conhecimento, no aprendizado. E é isso que a gente quer. É para isso que a Avance Centro Dia funciona, para dar apoio aos familiares, para tentar trazer mais qualidade de vida no envelhecimento das pessoas e aprender sempre com todo mundo. Quero agradecer a presença de todo mundo que sempre está junto com a gente, com vocês que estão chegando. Boa noite. A Adelina já entrou. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Hoje, essa última live, assim, foi muito bacana porque setembro nos presenteou com 5 quartas-feiras, né? E aí nos deu a chance de chamar 4 especialistas e finalizar hoje com um convite muito especial. Quem tem acompanhado a gente tem visto que eu tenho falado isso, então hoje a gente recebe a Adelina. Ela não é nenhuma especialista no envelhecimento direto, mas é especialista na prática, no dia a dia, e vai estar aqui dividindo com a gente como é que é essa vivência de estar junto com a sua mãe, Dona Lucy, de 99 anos, ser cuidadora e acompanhar esse processo do envelhecimento da sua mãe e participar ativamente disso, né? Como cuidadora, como responsável. Então, vou chamar ela aqui para a gente já começar nosso bate-papo. Ela já entrou. Vocês podem ir mandando as perguntas de vocês. Hoje é um bate-papo bem livre. Eu vou perguntando para a Adelina. Eu sei que tem muitas pessoas, né? Lá na Avance a gente recebe muitas pessoas exatamente solicitando ajuda, o apoio no cuidado com os pais. Então eu acho que essa troca. Já convidei a Adelina, vamos esperar ela entrar. Abriu. Oi. Oi, Adelina. Oi, tudo Tudo bem? bem? Tá me vendo? Eu tô te vendo, eu não tô me vendo, mas eu tô te vendo. Mas eu tô te vendo bacana. Acho que Então tá tá me bem. ouvindo direitinho. Ótimo, ótimo, perfeito. Adelina, você vem acompanhando as nossas lives, né? Desde que a gente fez contato com você. Você tem sido Isso. frequentador fiel, né? Tenho te visto sempre, participando. Então, assim, quero te agradecer duplamente, né? Primeiro, por acompanhar, por estar aqui, por ter aceitado o meu convite, porque eu sei que, de uma forma ou de outra, quando eu fiz o contato com você, eu quis explicar bastante, especificar o porquê do meu convite, porque, assim, de uma maneira ou de outra, você poderia se sentir invadida e, de alguma forma, você está expondo aqui o seu dia a dia, né? A sua rotina, a sua mãe. E então, assim, eu quero te agradecer demais por ter se colocado, por ter abraçado o meu convite, por ter abraçado a causa e ter lindamente aceitado e estado aqui com tanta prontidão para dividir o seu conhecimento, a sua rotina, a sua vivência com a gente. Obrigada demais. E meu segundo agradecimento é obrigada por, desde então, ter participado, tá frequente com a gente, fiel aqui nas lives. Muito obrigada por tudo. Olha, eu é que tenho que agradecer o convite, porque tem sido muito bom para mim. Todas as lives eu acho que me deram uma outra visão até do que é cuidar de uma pessoa idosa, né? E eu tô aqui para o que der e vier. O que você quiser perguntar desse processo, né? Que é um processo bastante difícil, né? Mas, enfim, que a gente tem que enfrentar, né?
É isso aí, Adelina. E a gente conversou um pouquinho quando você ainda não conhecia a Avance, quando eu fiz o contato com você, e eu te falei, né, sobre o objetivo da Avances, como a gente trabalha, e exatamente isso, assim, a Avance, ela funciona para servir como uma rede de apoio e de ajuda mesmo, né? Tanto na parte assistencial quanto na parte emocional de quem cuida, né? E acredito eu que você tenha buscado, né, as suas formas de driblar com as dificuldades do envelhecer da sua mãe, né, Adelina? Então, assim, Isso, muito antes de difícil. tudo, antes de tudo, eu queria pedir para você falar um pouco de você para a gente. Se apresenta, fala um pouco de você. Ah, Você é psicóloga, né, Adelina? Aposentada, é é, isso? eu sou psicóloga aposentada, eu trabalhava no Instituto Fernandes Figueira e trabalhava geralmente com mulheres. Era a minha opção, mulheres grávidas, a gravidez de alto risco. E aí, depois que eu me aposentei, foi mais ou menos na época que mamãe começou a envelhecer, quer dizer, envelhecer um pouco mais, né? E que aí se tornou bastante difícil, né? Porque até os 89 anos de idade, mamãe ainda dirigia, uma coisa de loucos. E Incrível. é incrível, eu tive que caçar o carro dela e caçar a carteira. E aí, depois, aos 90 anos, mais ou menos, é que ela começou a cair. Que ela era uma pessoa muito ativa, Uhum. pintava porcelana, costurava, fazia crochê, bordava, fazia de tudo, dirigia para cima e para baixo, e de repente eu passei a ter que ser mãe dela, né? Pois E é. aí foi um período de muita angústia, de muito luto, né? Porque foi difícil, né, aceitar, né, que ela já não era mais a mesma pessoa, né? Ela estava se Uhum. transformando, né? Fala para mim um Mas pouquinho enfim, como é que é a Dona Lucia, assim, como é que era a personalidade dela, como é que é a personalidade dela. Você já falou aí que ela é uma pessoa extremamente ativa, ela morava sozinha, ela muito. sempre morou com você, a, rela a Eu sua sempre, relação, a sua relação eu com sempre ela morei sempre. com ela. Eu Aham. sempre morei com ela. Eu não me casei e eu sempre morei com os meus pais. Uma época que eu fiquei fora, mas foi muito pouco tempo, e acompanhei a doença de meu pai, que meu pai teve leucemia, e acompanhei nessa época, até uma época que eu fiquei um pouco fora de casa, aí eu voltei, e sempre acompanhei mamãe, né? Assim, ela lá na vida dela e eu na minha, né? Não é que eu estivesse junto dela o tempo todo. Ela era super independente, pegava o carro e a gente nem sabia para onde é que ela ia. Saía de manhã e quando a gente via, ela estava em Barra de Guaratiba comprando plantas. Então, era uma pessoa muito ativa, tomava conta da casa, tomava conta das finanças, tudo. E, de repente, eu percebi que as coisas não estavam mais. Uhum. Como é que tudo começou? O, Conta pra o, gente, então. Como é que foi essa pois sua é, primeira percepção, assim? o primeiro choque foi quando eu soube que ela tinha feito um empréstimo no banco. Ia fazer. E o banco ia dar o empréstimo. Eu disse, ué, mas como que vai fazer o. Está dando para ouvir? Porque eu estou dando uns sons aqui. Mas aí Tá eu disse, dando como para é que ela ouvir vai fazer? perfeitamente. Ah, tá. Como é que ela vai fazer empréstimo no banco se ela tem o dinheiro? E aí eu percebi que ela estava gastando muito dinheiro. E exatamente em que, eu não sei. Era em besteira. Nesse momento eu comecei a assumir as contas da casa. Eu peguei o banco para mim, né? Todas as contas. E aí foi um período muito confuso, porque de repente entrar numa área que era estritamente dela, né? E ter que passar a dar dinheiro para ela. Mas, enfim, aí isso passou e eu comecei a cuidar mais dela, tomar conta dos remédios, preparar os remédios,
que ela começou a fazer uma confusão com os remédios. Aí eu me lembro até a farmacêutica que você apresentou, falando dos remédios. Uhum. Era uma loucura, eram 15 remédios distribuídos. Assim, um dia ela botou todas as caixas em cima da mesa e eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? E aí eu comecei a organizar os remédios dela, botava tudo em caixinha, para de manhã, de tarde, de noite. E assim foi indo, né? E aí ela foi tendo momentos de muita... não era bem uma depressão, mas não era mais a mesma pessoa. Aí eu levei no psiquiatra, ela tratava com psiquiatra, e era uma quantidade de remédios horrorosa. Era uma mistura de remédios, e nenhum remédio conseguia fazer com que ela ficasse bem. Qualquer remédio que o psiquiatra desse para ela, ela tinha pesadelos, ela saía do ar, e foi muito difícil. Foi uma fase complicada. Agora não, agora depois que eu comecei a tratar com o Felipe, que é geriatra, né? Uhum. Aí a coisa começou a se organizar melhor. Né? Uhum. Então, o que eu ia, até mesmo assim, você quando relata, né, que esse primeiro momento, essa fase foi muito difícil, eu identifico que essa fase é exatamente da inversão dos papéis, né, Adelina? Assim, quando você está ocupando confortavelmente o seu papel de filha, independente da idade que você esteja, e sua mãe, independente da idade que esteja, está ocupando o papel de mãe. E aí, de repente, dentro da sua clareza cognitiva, dentro da sua consciência, você começa a perceber que a sua mãe está tendo atitudes que já se perderam, que fogem da consciência dela, né? E assim, eu como à frente da Avance, uma das coisas que eu percebo que obviamente é um momento mais difícil, né? É quando a pessoa, o idoso, ainda possui uma consciência, mas momentos de tomar atitudes, né, fora do padrão, enfim, da normalidade, que foge do natural, né? E aí, assim, você entrar no confrontar para se posicionar, né, assim, à frente, né, ou de forma igual à sua mãe, que obviamente ainda tem a consciência de ser a sua mãe, e aí esse momento de inversão é muito difícil, né? Como é que foi para você, assim, Adelina, e você como psicóloga, né, quando a gente fala que você é psicóloga, todo mundo, né? Todas as psicólogas sofrem um pouco isso, né? Como se tivesse um autocontrole muito grande da sua, né? Assim, da sua consciência, das suas atitudes. Como é que foi para você vivenciar esse momento e ter que se posicionar mãe da sua mãe com ela ainda consciente? Ela aceitou? Vocês conversaram? Como é que foi esse processo? Não houve assim uma conversa, né? Houve, assim, uma percepção dela, por exemplo, ela pintava porcelana magnificamente bem. Aí ela começou a dizer, eu não consigo mais pintar, a minha mão não está mais tão precisa. E nesse momento, mais ou menos eu ajudava e dizia, não precisa, né? Não precisa mais ir pintar, você não precisa mais ir às aulas. Né? Muito de aceitar, né, aquele momento. O crochê que ela fazia magnificamente bem, de repente, ela não conseguia mais dar os pontos. Mas nunca houve, assim, uma conversa. Houve uma passagem. Uma passagem. E ela aceitava essa sua ajuda? Ou em algum momento ela bloqueava e falava, não preciso de ajuda, não. Ela acolhia essa sua ajuda? Ela aceitou. Não houve problema em aceitar. Estranho, né? Mas não houve. Eu comecei a assumir a direção da casa. E
e ela começou a se tornar mais uma criança. Não houve dificuldade. Ela não ficou, ela não se chateou por isso. Estranho, né? Eu agora, me fazendo essas perguntas, eu percebo que foi uma coisa natural. Uhum. Na verdade, e como é que você, enquanto filha, com toda a consciência, porque isso até pode ter passado, essa transição pode ter sido de forma mais leve, até porque a consciência dela talvez não tivesse tão, né, enfim, tão aflorada assim, né? Ou, enfim, foi de uma maneira um pouco mais, o que facilitou ir de uma maneira um pouco mais branda. Mas e você, na sua consciência de filha, como é que foi emocionalmente para você encarar que, de fato, a sua mãe estava Terrível, declinando? terrível, terrível. Realmente, eu me senti extremamente deprimida, né? Deprimida mesmo, porque foi um momento em que, inclusive, eu não sabia o que fazer. Logo quando a situação piorou, a minha tia, a irmã dela, veio morar aqui em casa. E minha tia já estava também bastante comprometida, era mais velha do que ela. Então, ele dava com 2 idosas dentro de casa. Eu só faltei ficar louca, porque as 2 chamavam os empregados com campainha. Então, ora minha mãe tocava uma campainha para chamar a cuidadora dela, ora minha tia tocava campainha para chamar a outra cuidadora. Um negócio foi enlouquecedor. Mas aí depois as coisas foram se estabilizando. Eu não sei se eu passei a aceitar mais o processo de envelhecimento dela, né? Não havia o que fazer, né? Hoje em dia, eu acho até, eu rio, às vezes, com as bobagens que ela fala, porque eu não me entristeço mais. A parte da tristeza, da perda da mãe, já não existe mais para mim. O que existe hoje em dia é tratá-la com carinho. E nós nunca fomos muito chegadas. Eu e ela não éramos chegadas em nada. Ela vivia a vida dela, eu vivia a minha vida. E eu sempre me senti, inclusive, a filha preterida. Então, para mim, foi muito difícil ter que ultrapassar os meus sentimentos de rejeição para poder amá-la. Porque parecia que esse sentimento não existia dentro de mim. Então, foi um sentimento que eu tive que conquistar, né? E que eu tive que me despojar de muita coisa para poder acolher, né? Estar do lado dela e fazer até gestos de carinho que não eram comuns nela. Por exemplo, ontem ela estava num momento daqueles que ela tem, assim, melhores ou piores, e ela me pedia que a beijasse muito. Me dá um beijo, me dá mais um beijo. E beijos praticamente não existiram durante a minha vida inteira. A mamãe não era uma pessoa beijoqueira. Então, esse ato de eu beijá-la, de eu fazer carinho nela, foi uma coisa que eu tive que aprender, né? Que hoje em dia já é fácil, mas foi um aprendizado para mim. Foi um aprendizado muito doloroso. Uhum. E você chegou a procurar ajuda profissional para superar ou se achar nesse lugar? Não. Eu, na época, eu já tinha feito muita análise durante a minha vida inteira e eu não achei que fosse o momento, né? Eu tenho minhas atividades, eu ia para o artesanato, fazia artesanato, batia papo com as amigas, ia para a minha ginástica, passava a manhã na academia e mais ou menos eu ia tocando em frente. Depois, quando a mãe começou a piorar mais, em termos de precisar que eu ficasse mais perto dela, eu comecei a bordar. Porque o bordado é uma coisa que eu posso sentar ao lado dela com o meu bordado e bordar. E é gozado que ela
olha os bordados e diz, oh, minha filha, que coisa bonita, isso é para mim? Então, é um outro tipo de relação, né, que a gente vai estabelecendo, né? Adelina, você É um acha que resgate. um resgate. Você acha que nesse processo, né, do envelhecimento da sua mãe, você encara esse momento de vivência com a sua mãe, é, a possibilidade de trabalhar algo em você que, se de repente ela já tivesse ido embora, sem dar a oportunidade dessa aproximação de vocês, isso agora está te ajudando a elaborar melhor esse processo de relacionamento de vocês? Muito, muito, Muita coisa que de repente muito. você falou aí que você não aceitava, que você precisou passar por cima, e se de repente, vamos supor, tivesse havido, né, alguma doença mais aguda e que tivesse feito a dona Lucy partir de forma mais abrupta, né, isso teria ficado no espaço, né, assim, num vazio onde você não conseguiria resgatar. É uma oportunidade que você Exatamente. É uma oportunidade incrível. E meus irmãos, meu irmão mora em Vitória e a minha irmã mora na Barra. Quer dizer, sou eu que cuido de mamãe o dia inteiro. Então, muitas vezes, eu até te mandei um vídeo, não, hoje, eu faço vídeos de mamãe cantando tangos, de mamãe olhando os passarinhos, quando ela está bem, qualquer coisa assim, qualquer momento em que ela esteja bem, eu gravo vídeos e mando para os meus irmãos. Porque eu estou tendo a oportunidade de passar esse momento com ela, né? E eu fico querendo dividir com eles isso, que para mim está sendo muito importante, né? É importante. É uma oportunidade que eu estou tendo, né? De fazer esse resgate, né? Então você encara conviver, mesmo com toda a dificuldade, com todo o Isso, processo de dor, você encara isso. Um presente como uma oportunidade de poder estar, né, participando de perto desse processo de envelhecimento da sua mãe. Isso. E tem momentos, a mamãe teve perdas muito grandes na vida dela. Eu perdi um irmão com 19 anos num acidente de automóvel. Era o meu irmão do meio. E anos depois, há 20 anos atrás, eu perdi uma irmã também de forma violenta. E mamãe nunca foi uma pessoa de falar nem da morte do meu irmão, nem da morte da minha irmã. E agora, nesses momentos, quando ela tem esses momentos de maior lucidez, ela fala disso. Então, isso é muito importante. Eram coisas que estavam guardadas dentro dela e que ela nunca tinha tido a oportunidade ou a coragem de falar. Atualmente, ela fala. Então, é importante. Eu começo a ver, como se, outro dia ela me pedia perdão. Ela dizia, minha filha, me perdoa por todos os momentos que eu fiz alguma coisa para você. Eu dizia, mamãe, vou te perdoar por quê? O que você me fez? Não, eu fiz muitas coisas. Você me perdoa? E ficou no eu fiz muitas coisas, ela também não sabe explicar o que é esse fiz muitas coisas, mas ela me pede perdão. Mas isso, né, para você, pelo que você já dividiu com a gente, tem um significado muito grande, esse perdão. Tem. Você coloca ele num significado muito grande para você, né? Isso. Porque foi difícil, a minha convivência com ela foi bastante difícil. Eu me lembro que um dia meu pai chegou, nós estávamos brigando, eu e a mãe brigávamos muito. Alguém tem que sair daqui. Ou sai você ou sai a sua mãe. Então nós tínhamos essa coisa difícil, essa convivência difícil, né? E de alguma forma, essa coisa... São pequenos resgates, eu não sei até que ponto
ela sabe do que está falando? Uhum. Mas eu acho que sim. Tá? São Eu coisas acho que sim. dentro da história de vocês que podem Isso, ser colocadas com coerência, né? isso, isso, Helena, deixa eu isso. só te pedir um detalhe antes da gente continuar nosso papo. Tem algumas Ah, pessoas pedindo para eu tirar o comentário, mas eu não gostaria de ah, tirar os comentários porque a gente sempre deixa muito livre para as pessoas participarem. Para a gente esse feedback é tá. muito bom. Mas é porque os comentários estão encobrindo o seu rosto, porque talvez o Eu, seu celular esteja muito para cima. Você tem como abaixar um pouquinho a sua, é porque você não está se vendo. assim, eu não Aí, estou me vendo. Aqui? isso, assim. Isso. Aí os comentários não tapam você. Agora a gente te vê Ah, perfeitamente, os comentários conseguem tá. enrolar. É, porque eu não tô me vendo. Isso. Adelina, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro da do tua mãe tem um diagnóstico? Ela é diagnosticada com Alzheimer? Não, não tem. Ela Nunca não tem. teve um diagnóstico. Não. Uhum. É uma Demência é um, senil? é um processo. Demência Não, senil é demência um. senil É, não se usa, né? Porque não existe é. esse processo. Não existe. É, Exatamente, o envelhecimento não vem acompanhado da ausência de consciência, é, né? Isso é um processo é. clínico mesmo. Mas, enfim, Isso. isso não é o mais importante. O que eu quero te perguntar é o seguinte: se dentro desse processo de rotina, da construção de rotina de vocês, em algum momento a consciência dela devaneia, vai para alguns lugares, às vezes ela não se percebe em casa ou ela não tem essa Isso. característica. Não, não. Ela E aí? tem. Ela tem. Ela, às vezes, ela diz que quero ir para casa, não estou na minha casa. Aí eu disse, Uhum. tá, sim, essa casa é sua, sim. Não, não é, eu estou em algum outro lugar. Ou então, Uhum. às vezes, ela acha, ela diz assim, eu ganhei essa casa de presente. Eu disse, mas quem é que te deu? Ah, não sei, alguém me deu. Eu tenho essa casa e uma outra casa. De vez em quando ela tem, ela sai do ar, né? Uhum. E é meio estranho, mas aí eu Então, essa é a continuo minha pergunta. conversando com ela. Você se permite entrar nesse processo ou você Ah, nega claro. a ela? Não, eu entro no processo. A coisa mais gozada é que ela não aceita a morte de meu pai. Não aceita. Ela acha que meu pai abandonou por outra, que arranjou uma outra pessoa, que se casou com uma outra pessoa e tem uma outra família. E aí eu já tentei dizer a ela que não, que o papai amava, ela foi a única mulher da vida dele, e aquela história toda. Aí eu tento dizer para ela que papai morreu. Aí ela disse, não, você está mentindo para mim, ele não morreu. Eu disse, morreu, mamãe, papai morreu. Não, não morreu, não. Aí a minha irmã também insiste às vezes, não, mamãe, papai morreu. Eu já tentei até, mostrei a certidão de óbito dele. Outro dia eu mostrei uma foto do túmulo para mostrar ela, mas não adianta, não adianta. Ela cisma que ela foi abandonada. Então, não, não posso lutar contra isso, né? Eu só tento Claramente. dizer que não. Ela acha que ele está viajando, que ele está trabalhando, ela quer que eu entre em contato com ele. Mas, enfim, né, a gente tem que entrar no delírio. Né? Você tem Uhum. que entrar no delírio. Não dá para ficar negando. Não, mamãe, imagina. Não, ela divaga, eu divago junto. A minha irmã até ri quando vem para cá, que eu entro em umas conversas com a minha mãe completamente enlouquecidas. A minha irmã só sacode a cabeça, né? Mas o que eu posso fazer, né? E nisso vocês se encontram, vocês convivem, vocês É, sentam, conversam, né? é, Vocês passam é. momentos juntos. E até Ah, se permitem cantamos. esses momentos de aproximação que antes, Isso, né? é, Desse processo de envelhecimento dela, né? De aparecer esses é, declínios cognitivos, não existia, né? Não tinha, é. né? Então, assim, de fato, é
É muito bacana ver isso. Quando a gente fala sobre esgotamento, Adelina, a gente pensa muito em esgotamento físico, né? Mas Isso, o esgotamento mental, ele muitas vezes transpõe, né? Assim, é muito maior do que o físico. E o esgotamento mental leva ao esgotamento físico, né? Em algum isso. momento desse processo todo, você se viu numa situação de esgotamento mental, sem saber para onde ir? E o que você buscou? Qual a sua rede de apoio? Como é que você conseguiu se achar e se centrar no caminho aí do envelhecimento da sua mãe? Olha, a minha rede de apoio são os meus amigos, né? Os meus amigos e as atividades que eu faço. Quer dizer, chegou um momento que eu vi que eu tinha que encontrar caminhos, né, para mim, porque senão eu ia sucumbir, né? Realmente, existem momentos de desespero, né? Mas eu não sei, de alguma forma eu tenho conseguido ultrapassar. Às vezes realmente me dá muita angústia, às vezes eu perco sono, porque perco mesmo, é difícil da gente estar sempre centrada, né? Há algum tempo atrás, foi no começo do ano, ela estava muito agitada, ela andou, teve uma época que foi horrível, que ela gritava, ela não dormia, ela tinha pesadelos e nenhum remédio mais fazia efeito. Foi quando eu sentei com o médico dela, o geriatra, e perguntei se a gente não poderia experimentar o canabidiol, que eu já tinha ouvido falar e que era uma tentativa, porque tranquilizante não adiantava. Dava um tranquilizante e ela tinha um efeito totalmente oposto do que era esperado. E aí nós entramos com canabidiol, foi em maio, março, abril. Gente, uma maravilha. Ela mudou da água para o dia, passou a dormir. E aí eu comecei a dormir, que ela passou a dormir e começou a ficar muito mais tranquila. Quer dizer, ela entrou num outro estágio, né, da demência, né, mas uma demência mais tranquila. Adelina, e como é que foi esse processo de você encontrar a geriatria, né? Hoje ela trata com o Dr. Felipe Guzman e Isso, ela tratou com geriatra. Como é que foi essa sua decisão e qual é a sua experiência em relação a isso? Por que eu estou te perguntando? Porque a gente recebeu, né, assim, vários especialistas e, inclusive, a geriatra. Então, a gente fala muito sobre isso, né? Assim, eu, isso, enquanto gerontóloga, quando eu recebo as pessoas que estão muito perdidas nesse processo, sobretudo os filhos, quando vêm conversar comigo, né? Eu falo muito do geriatra, porque ele é o maestro da orquestra. isso, Ele te dá um exatamente, olhar global, ele tem um olhar isso, geral, né? Ele não olha isso, só, não tem só um foco. E é ele que vai conseguir te conduzir. Então, isso. mas as pessoas ainda se sentem muito perdidas, não encontram o geriatra nessa função, não conseguem entender o que ele agrega na vida de uma pessoa e dos filhos. Então, eu queria que você falasse a sua experiência com a geriatria. Foi um processo complicado, porque mamãe tinha o cardiologista, que já era nosso cardiologista da família desde sempre. Eu acho que eu conheci esse médico, eu acho que eu tinha uns 27 anos, mais ou menos, porque ele tinha sido, o meu analista tinha sido residente dele. Então, e aí depois ele se tornou médico da família. Aí tinha o cardiologista. Quando o papai morreu, que mamãe entrou numa depressão muito forte, ela começou a se tratar com o psiquiatra. Então tinha o psiquiatra. E tinha a endocrinologista,
né, que cuidava da parte de diabetes, disso, aquilo. Eu tinha 3. E era uma confusão. Eu me sentia perdida. Aí um dia, conversando com, acho que foi com a minha endocrinologista, com a Lúcia, que alguém, ela falou que uma parente dela estava se tratando com esse geriatra, Felipe Guzman. E aí eu entrei em contato com ele, e aí eu comecei, ele veio aqui, ele começou a atender a mamãe, e aí para mim foi uma tranquilidade. Mamãe, depois disso, teve 2 ou 3 internações, e o Felipe, é muito gozado, ele começou a tirar os remédios da mamãe. A mãe tomava, era um pacote de remédios, uma quantidade de remédio para tudo. Hoje em dia, ela toma 3 comprimidos, um comprimido de vitamina D, um comprimido de pressão e o outro que eu já não me lembro mais qual é, e o canabidiol. Então, de alguma forma... Que não pode nem ser considerado aos 99 anos uma polifarmácia, né? Porque é a partir de 4 medicamentos. Então, ela... E ele me ajudou, porque numa das internações da mamãe, que ela teve um processo de intestino, que estava bem mal, eu pensei que a mamãe fosse morrer. Achei que eram os últimos dias dela. Entrei em uma depressão muito grande. E o Felipe, com toda aquela sensibilidade dele, de medicina paliativa, né, me ajudou. Porque, de alguma forma, eu sabia que eu estava nas mãos de alguém que, se fosse o momento dela ir, ele me ajudaria a deixá-la ir. Né? Que até hoje eu penso que vai ser meio difícil quando esse momento chegar. Não vai ser fácil, né? Mas de alguma forma... falar sobre isso com você aqui. Vai ser difícil, eu sei que vai ser difícil. Mas de alguma forma, está sendo uma passagem. Né? Eu sei que ela de uma doença, né? Porque era a quantidade de remédios, né? Sentia aquilo como se fosse uma doença. Hoje em dia é o envelhecimento. É o final mesmo, né? Eu tenho que entender que ela tem 99 anos de idade, ela fez 99 anos, não vai viver para sempre, né? Ninguém fica para semente. Eu acho que a posição do geriatra é muito essa, né? Assim, além de te dar o apoio clínico, né, técnico, ele tem esse olhar de condução e de aceitar, de te fazer aceitar o processo, né? Que a coisa seja menos dolorida, não só, obviamente, para a família, para o paciente, mas sobretudo para a família. Porque eu também, como sou fonoaudióloga, algumas pessoas que acompanham a gente já sabem, a gente lida muito com famílias no processo já de pessoas no envelhecimento, já no fim de vida. E muitas vezes o próprio paciente, ele está pleno, ele está calmo, você atende muito mais a família, a angústia da família, você acolhe muito mais a família do que o próprio paciente em si, né, em termos emocionais. Isso. Então, assim, quando você tem a geriatria associado ao paliativo, isso vem com um impacto positivo muito grande. E eu queria te falar que o Dr. Felipe Guzman está aqui assistindo a gente. Ele já deixou Foi ele o culpado. Ele é o culpado de tudo. Foi ele Felipe, obrigada por estar aqui também prestigiando a live, por ter me apresentado e me direcionado a Adelina. Quero agradecer de coração. E tem várias pessoas aqui pedindo o telefone do Felipe. Quem quiser o telefone do Felipe, a gente dá com o maior prazer, não tem problema. É só entre em contato com a gente no Instagram, no direct, que a gente passa o telefone do consultório dele. Isso. E aí, Adelina, entrando um pouco nesse processo de finitude, né, que você até que me deu o gancho aí para tocar nisso, que eu sei que é difícil, porque assim, a gente, que lá na frente, quando a gente começou a live, eu falei, né, um dia, até então você, independente da sua idade, estava confortável no seu papel de filha, e sua mãe, independente da idade, ela estava confortável no papel de mãe, né? Isso. Em algum momento da vida de vocês,
Em algum momento da vida de vocês, vocês tiveram a oportunidade de conversar sobre finitude, de conversar sobre as vontades dela e o que ela pensava em relação a isso? Ou não? Não. Houve um momento de muita angústia na vida de mamãe, porque depois que a minha irmã mais velha morreu, eu tenho um sobrinho que era viciado em drogas. E esse momento foi um momento muito difícil, que ele foi interditado, então, nessa época, havia uma preocupação muito grande da minha mãe com relação a cuidar dele quando ela morresse, né? Hoje em dia ele conseguiu sair das drogas, graças a Deus, não é mais uma pessoa drogada, foi desinterditado, o que para mim foi um alívio, né? E que eu passei a cuidar dele, entre aspas, né? Eu sou uma pessoa que mantenho ele, né? Pago casa, pago comida, né? E, de alguma forma, ele se aproximou dela também. Depois essa época que ele deixou de ser drogado, ele é uma pessoa que até visita ela. Então, essa era a grande preocupação dela com relação à morte dela e de deixá-lo desamparado, a ele. Então, só isso é que era tocado com relação à morte. O resto, não. Ela nunca... Ela não, e você não fala. Hoje, você hoje tem a consciência do que você quer para sua mãe? Antes de você me responder isso, peraí. Quero te fazer uma outra pergunta. Mesmo com a sua mãe, com 99 anos, você já falou um pouco sobre isso aqui pra gente, mas você tem a consciência da finitude dela? Ou você procura não pensar nisso? Eu tento ter. Tento ter. Às vezes, quando ela está muito angustiada, momentos que ela começa a rezar e conversar com Deus, né, que ela faz muito isso, eu até canto essas canções religiosas com ela, que a minha irmã acha muito gozada quando eu começo a cantar, mas enfim, ela canta, eu canto junto, né? E às vezes, quando ela fala muito de Deus, eu sinto como se ela estivesse querendo ir embora. Existem momentos que até eu penso em dizer para ela, mamãe, você pode ir, mas ao mesmo tempo, dentro de mim, é difícil. É difícil. Eu não sei se vai ser fácil para mim, o momento que ela for, ou se vai ser, posso colocar como um certo alívio, porque eu vejo que ela sofre. Eu vejo que a vida não tem mais sentido para ela. Que ficar os dias sentada no quarto dela, até no quarto dela tem uma varanda, e eu agora coloquei vários recipientes para os passarinhos virem ali. Então, de manhã vem mico, comer banana, vem passarinho, vem papagaio. A varanda fica cheia. E isso é uma coisa que, para ela, é uma coisa muito gostosa. Hoje em dia, ela já olha para os micos e acha que são gatinhos. Mas, enfim, é uma coisa que torna ela... É um momento de contato com a vida, né? Porque ela já está perdendo tudo. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que não tem mais sentido. A vida não tem mais muito sentido para ela, né? Às vezes tem. Existem momentos que tem. Existem momentos que ela está totalmente lúcida, como nesse vídeo que eu te mandei, e que ela folheia a revista, que eu pergunto para ela sobre o que ela está folheando, porque ela sempre diz que os artigos da revista Veja são muito interessantes, que eu devia ler. Então ela estava folheando, dizendo, depois eu vou ver o que eu vou ler. Então existem momentos que ela está muito lúcida, e que aí parece que a vida tem algum sentido ainda, né? Complicado, né?
Muito complicado, é complicado, mas assim, e mais uma vez nesse processo todo, eu vejo e eu não consigo deixar de pensar o quanto é importante você ter profissionais e uma rede de apoio que te acompanhem de longa data, né? Porque isso traz um apoio, um suporte emocional muito grande. Você diz aqui em Eu casa, o pessoal aqui da minha não, casa? até o próprio Felipe, que, né, o doutor Ah, Felipe que te tá. acompanha, Ah, isso tá. te dá um suporte emocional grande É, que eu é. fiz tudo o que eu deveria fazer, que o Ah, caminho isso está é. seguindo como deveria seguir, eu Ah, não tenho sim. nada, Isso é porque, tranquilo. É. né, se você não tem um acompanhamento técnico de alguém que você conheça, porque você vai chegar, vamos supor, é muito ruim quando a gente às vezes vê aquela família que está completamente perdida, que não tem uma condução, que não tem um médico que acompanhe, que não, enfim, não tem um suporte, e de repente chega no fim de vida, né? E você, como profissional, e aí eu, como fonoaudióloga também, que a gente da fonoaudiologia trabalha com uma parte muito importante que é a alimentação e a alimentação no final, no fim de vida, no processo de declínio cognitivo e funcional, ela é extremamente importante porque o papel da alimentação não é só de nutrição, é um papel social, Afetivo. então afetivo, Afetivo. social. Então, enquanto você come, você socializa, né? Isso. E então, assim, a gente é muito difícil quando é, a gente pega, né? A gente começa a trabalhar, eu tenho contato já com a pessoa com uma funcionalidade muito declinada. Porque você vai tentar explicar para a família, ou você vai tentar fazer um contato um pouco mais profundo com aquela família e você não tem o tempo suficiente de suporte, né? E tudo Uhum. pode ficar muito desorganizado para a família em relação a todos esses sentimentos, né? E eu acho que no processo de envelhecimento, e aí, enquanto gerontóloga, eu tomo propriedade para falar isso, uma das maiores importâncias, né? Assim, uma das coisas mais importantes é você ter tranquilidade em direcionar tanto o envelhecimento dos seus pais, quanto o envelhecimento, enfim, de quem você cuidar. E é uma forma de aprendizado do seu próprio envelhecimento, né, Adelina? Que essa Ah, é a minha verdade. próxima pergunta para você. Você faz Isso. esse exercício, assim, de refletir, de fazer um espelho, de ver o processo que sua mãe tá caminhando, a forma como sua mãe está caminhando, se espelhar e isso tudo te fazer ajudar a ter clareza nas suas escolhas futuras, para o que você quer, para as atitudes que você vai tomar. Você pensa nisso, se refletindo nela? Penso, penso. E ultimamente mais ainda. Eu comecei a ter contato com, aliás, a partir dessa pandemia, né, da gente ficar dentro de casa, eu comecei a ouvir muitas palestras, né, e palestras de pessoas falando, né, do envelhecimento, falando da saúde. E eu vejo que hoje em dia, até eu converso isso com o meu professor, meu personal, que o que eu quero é qualidade de vida. Então eu faço meus exercícios todo dia, faço exercício em casa, eu faço a esteira, eu me alimento, eu cuido da minha alimentação, eu tenho uma nutricionista. Então, eu procuro, eu sei que o que eu faço hoje em dia comigo é para me dar uma qualidade de vida futura. Às vezes eu digo para minha irmã, olha, cuidado que você vai ter que me aguentar quando eu ficar velha, porque ela é 18 anos mais moça do que eu. Você vai me aguentar. Pelo menos por enquanto eu estou me cuidando. Eu não sei se daqui a pouco eu vou ter que usar fraldas, né? Mas eu procuro me cuidar. E você acha, Adelina, que você participar ativamente e tão próximo do envelhecimento de alguém como a sua mãe te faz aceitar mais o seu envelhecimento ou te faz temer mais? Me faz aceitar. É inevitável, né? É inevitável. Não adianta. A gente vai envelhecendo, né? Envelhecer faz parte,
Mas o bom é envelhecer com saúde, envelhecer cercado de amigos, envelhecer podendo ter atividades, conviver com pessoas, né? Fazer atividades que a gente gosta, né? Eu acho que tudo isso é muito importante. Envelhecer é isso, envelhecer com sabedoria, Sim, com né? certeza. Eu costumo conversar, uma coisa que eu falo, né, durante a minha conversa com as pessoas, com as famílias, é que a gente precisa parar de encarar o envelhecimento como um ônus, né? A gente, na nossa sociedade, a gente encara o envelhecimento como uma coisa muito ruim. Envelhecer é ruim, né? A nossa sociedade capitalista, ela não valoriza o velho. Tudo que é velho é descartável, não serve mais. Eu aqui em casa com os meus filhos, isso é um aprendizado na minha vida. Eu tento mudar isso, porque naturalmente está na nossa fala, né? Esse preconceito, ele vem embutido naturalmente na nossa fala. A gente fala assim, não, isso aqui deixa, vamos jogar fora porque tá velho. Não usa mais isso porque tá velho, né? Então, assim, a gente vai crescendo e é o inconsciente, são coisas inconscientes, né? Sabe aquela coisa você não percebe o que você está dizendo, mas a coisa está printando lá na tua mente, né? E aí, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? A gente precisa mudar isso. Então, na verdade, quando a gente encara que a finitude a gente para encarar isso, porque a maioria das pessoas fogem desse assunto e não pensam, né? Eu não quero falar, eu não quero nem pensar que um dia minha mãe ou meu pai vão morrer, porque dói, porque machuca e porque faz a gente encarar a nossa finitude, né? Quando uma tia falece, ou então um avô falece, a gente vive a dor. Mas eu acho que quando a gente tem a perda de um pai e de mãe, a gente dói por ficar órfão, mas também por ser o próximo da vez. Porque a gente encara a nossa finitude, né? Eu acho que a coisa muito complicada, por exemplo, atualmente eu era a terceira filha, né? Hoje em dia, do meu núcleo familiar, eu sou a mais velha, né? Tem mamãe, eu. Aí tem o meu irmão, que tem 2 filhos, tem a minha irmã. Então, de repente, você se vê naquela posição em que antes você dizia, a pessoa está velha, né? É a mais velha da família, né? E de repente você vê que não tem nada. Outro dia, um sobrinho postou uma fotografia da minha avó, que na época devia ter uns 54 anos, que nós achávamos que era uma senhora. Ela era uma senhora. Ela era uma senhora vestida de senhora e tinha apenas 54 anos de idade. Hoje em dia, eu estou com 75 e me acho uma jovem. Mas é uma jovem. Eu olho para mim e digo, eu não tenho 75 anos de idade, né? Então, mas eu sei que eu tenho, né? Eu sei que eu tenho. Não adianta eu esticar o rosto, puxar as pelas. Eu vou ser uma velha esticada. Não é? Vai ser uma mulher de 75 anos esticada. Esticada. Não vai mudar nada. Eu apenas vou ficar muito estranha. Se uma pessoa hoje em dia encontra comigo, uma amiga que eu não vejo há 40 anos, diz, puxa, como você está bem. É aquela história. Mas me reconhece. Né? Com certeza. Eu envelheci. Né? É isso aí. Adelina, a gente, por incrível que pareça, está chegando ao fim, tá vendo? Passa rápido, né? Já. Faltam só 5 minutos. 5 minutos, exatamente. E eu queria aproveitar e divulgar aqui para todo mundo que está com a gente. Hoje a gente finaliza esse projeto, que é o Avance nas Lives, né? Mas a gente inicia, e eu deixei para contar para todo mundo aqui na sua live, porque eu acho que tem muito a ver, e foi a partir dela, desse convite que eu te fiz, da sua disponibilidade de estar aqui,
A gente vai fazer, então, na Avance, um novo projeto, que é o Café e Cuidado. Na verdade, a gente vai abrir, vai acontecer pelo Google Meet, a gente vai aceitar inscrições, é gratuito. É um espaço onde eu quero convidar filhos de pais que estão envelhecendo e que precisam trocar experiências, que precisam encontrar um espaço para perceber que existem outras pessoas também nesse mesmo processo, aprender com a vivência dos outros, fazer como você, né, divulgar ou compartilhar a sua experiência, porque você pode ajudar outras pessoas. Então, vai acontecer toda quinta-feira, às 5 horas, por 1 hora. Então, de 5 às 6, a gente vai estar recebendo essas pessoas no Google Meet. É só mandar um direct pra gente. Quem quiser participar, quem estiver nessa situação, mandar um direct pra gente lá no Instagram da Avance, ou mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, o telefone está lá na página também, e a gente manda o link e a gente abre, é um momento de papo, de troca de experiência. Quem vai estar comigo nesse projeto vai ser a Natália Batista, que é a terapeuta ocupacional que trabalha com a gente lá na Avance. Então, na verdade, é um espaço de ajuda, de orientação e de cuidado. Ótimo. Tá? A gente vai estar divulgando nos próximos dias, agora com a finalização da Avance nas lives. Então, a gente espera que quem esteja ouvindo, se tiver alguém que precise desse espaço, que queira compartilhar a experiência ou bater um papo, e a gente marcou as 5 horas porque é o horário do café, né? Então, a gente vai estar lá com um cafezinho, enquanto a gente toma um cafezinho, a gente bate um papo sobre esse processo de envelhecer. Adelina, muito bom, vai ser ótimo. A gente tem 2 minutinhos e, assim, como eu sempre fiz aqui na Avance nas Lives, eu quero agradecer a todo mundo que participou, que estava junto com a gente, que viu depois. Alguém perguntou aqui nos comentários se a live fica salva. Todas as nossas lives estão salvas lá no nosso feed. E eu não vou fazer diferente, só que um pouquinho diferente. Eu sempre perguntei para as pessoas, pedi para as pessoas fazerem as suas considerações como especialistas para os nossos 60 mais. E agora, para a gente finalizar, eu queria pedir as suas considerações para os filhos dos nossos 60 mais. Encarar tudo com muita tranquilidade e amor. É só isso, é dar amor. É tudo que eles precisam, né? E paciência, né, Adelina? Paciência, muita paciência. Muita paciência. Um dia eles nos ensinaram e agora é a nossa vez, né? Então, encarar isso como um ônus. Né? Assim, não encarar como um sacrifício. Como um sacrifício. É um processo não natural encarar como sacrifício. Isso. E desfrutar, né? De forma... Se abrir a todo aprendizado que essa convivência e essa vivência pode trazer, né? Assim como o seu relato trouxe pra gente, que é a oportunidade que você encontra aí de trabalhar muitas coisas que talvez pudessem não ter tido oportunidade de serem trabalhadas entre você e a dona Lucy. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Adelina, muito obrigada. Eu que agradeço, porque para mim foi ótimo. Esse tempo todo que eu vim acompanhando as suas lives, olha, foi um mergulho dentro de mim. Que bom. Realmente foi. Fico muito feliz. Eu já tinha te dito isso. Eu já tinha te falado isso. E um dia espero te conhecer pessoalmente. Quero te receber lá. Te visitar. Isso, para você conhecer nosso espaço. Isso. Vai ser ótimo. Aí a gente toma um cafezinho lá com bolo, como a gente sempre recebe todo mundo. É um espaço bem bacana, ótimo. Você vai gostar muito. Gente, com certeza. Mais uma vez, muito obrigada. A gente está encerrando aqui. E acompanha a gente vai estar divulgando novidade. Amanhã é dia do idoso. E a gente vai estar, eu vou estar com a Denise às 3 horas da tarde. A gente vai estar às 3 horas da tarde numa live onde a gente vai fazer atividades para o cérebro ao vivo, 3 horas da tarde. Então vai ser lá no Instagram. A gente vai estar aí num bate-bola fazendo atividades para a gente poder trabalhar o cérebro ao vivo amanhã, tá bom? Um presente para todo mundo no dia do idoso.
Um beijo para todo mundo, gente. Obrigada por terem acompanhado até aqui. Tchau, tchau, Adelina. Obrigada. Tchau.